Olá, tudo bem? Estou aqui para te auxiliar a resolver as atividades da semana 2 do PET volume 4 do terceiro ano de Química. Vamos lá? Atividade 1. O texto apresenta uma aplicação muito importante para o uso de nitrocompostos e o uso em mineração. Identifique alguns fatores que contribuem positivamente para o uso desses compostos em mineração e alguns fatores que contribuem negativamente. Tem o texto para ler e analisar quais são os fatores positivos e quais são os fatores negativos. Eu coloquei aqui apenas uma linha, para exemplo, de fator positivo e apenas uma linha de fator positivo. Mas vocês leem o texto melhor e pode fazer aí o que vocês acham de fatores positivos e fatores negativos. Um fator positivo é que ajudam a detonar rochas com elevada dureza. Quando a pessoa não consegue demolir ou consegue retirar essas rochas que possuem um grau elevado de dureza, então utilizam explosivos para poder detonar essas rochas. E um exemplo é na construção civil, para fabricação das britas, locais para poder passar asfalto, etc. Fatores negativos é que, se usado de forma incorreta, pode causar erosões no solo, pode ferir pessoas, pode matar pessoas, e a pessoa que for usar os explosivos deve ser capacitado para armazenar os explosivos, para transportar e também manusear. Então, eu coloquei alguns exemplos, mas vocês ficam à vontade para fazer mais e mais de acordo com o que apresenta no texto. Atividade 2. O texto cita alguns explosivos mais comuns utilizados nas detonações. Descreva as fórmulas moleculares e estruturais desses compostos. Então, no texto que foi lido, foi citado a pólvora, foi citado a nitroglicerina e a dinamite. Lá mais para trás, não especificamente no texto, foi citado também o TNT, que é a sigla de trinitrotolueno. Mas aí eu coloquei ela aqui também para vocês saberem a fórmula molecular e estrutural desse composto. A nitroglicerina, ela é a mesma coisa da dinamite. A diferença é que na dinamite eles colocam algum pó, alguma outra substância para incrementar, para compor a substância nitroglicerina. E a dinamite é menos perigosa do que a nitroglicerina pura. Então, a dinamite é a nitroglicerina, porém com a adição de outros componentes. Aqui a fórmula estrutural da nitroglicerina e aqui é a fórmula molecular da nitroglicerina. A pólvora é um componente onde tem uma mistura de 3, né? Aqui é o 75% da pólvora é salitre, que é o nitrato de sódio. 15% da pólvora é o carvão, onde o carbono é o principal componente, é o principal constituinte aí do carvão. E enxofre 10%, que é o S8. S8 é enxofre, 8 átomos de enxofre. Então, 75 mais 15 mais 10 dá 100%, que é a pólvora. Então, a pólvora é uma mistura que dá o 100%. E o trinitrotolueno, que é o TNT. Então, N, nitro e T, tolueno. Na verdade, o tolueno é esse grupo aqui, ó. Esse grupo aqui, ele é chamado tolueno. Então, esse grupo é o tolueno. E o trinitro, é porque tem esses 3 grupos aqui, ó. 1, 2, 3.
tri de 3, nitro porque é o NO2, e aí a sigla dele é TNT. Atividade 3. Composto trinitrotolueno, TNT, é um explosivo usado para fins militares e em demolições. Nesse composto, o número de átomos de nitrogênio, hidrogênio e oxigênio por molécula é. Então, vamos fazer o desenho do trinitrotolueno, o TNT, e determinar a quantidade de átomos de nitrogênio, hidrogênio e oxigênio na molécula. Então, nós vamos fazer o desenho aqui de um tolueno e depois acrescentar o trinitro. Então, o tolueno, eu faço um anel benzênico. E aí eu vou acrescentar um metil. Tá aqui, ó, CH3. CH3 é um metil. Então, metilbenzeno é a mesma coisa do tolueno. Agora, eu vou acrescentar o trinitro. Então, o trinitro, eu tenho que acrescentar 3 vezes o nitro. Nitro é NO2. Então, NO2. Aqui 1. Aqui 2. E aqui agora 3. Então, ligou com um carbono, ligou com outro carbono, ligou aqui com outro carbono. Aqui, na verdade, às vezes pode colocar o nitrogênio aqui ou deixar lá. Mas o interessante é saber que eu tenho 3 nitro. Então, 1, 2, 3. Então, 1, 2, 3 nitro, então trinitro. E o tolueno é essa outra estrutura aqui, ó. Então, o tolueno também pode ser chamado de metilbenzeno. Agora, vamos contar quantos átomos de nitrogênio tem. 1, 2, 3. Então, nitrogênio é 3. De hidrogênio tem 3. Aqui não tem mais, já tem 4, 4, 4. Aqui falta 1, então coloco aqui, ó, 4. Aqui também falta 1. 5. Então, hidrogênio vai ser 5. E oxigênio vai ser aqui 2, 3, 4, 5, 6. Vamos contar do carbono também? Então, carbono tem 1, aqui 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, 7 átomos de carbono. Primeiro passo é colocar a quantidade de carbono, depois hidrogênio, depois os outros 2. Aí tanto faz eu colocar oxigênio primeiro, depois o nitrogênio, ou nitrogênio e depois o oxigênio. Alguns livros vêm desse jeito, alguns livros vêm ao contrário. Então, nitrogênio, 3. Nitrogênio aqui, ó, 3. Hidrogênio, eu tenho 5. E oxigênio, 6. Então, 3, 5 e 6. 3, 5 e 6 é a letra A, que tem a opção. Letra A vai ser a opção correta. Atividade 4. Determine a nomenclatura dos nitrocompostos a seguir. A. Vemos aqui a presença do nitro. E aqui tem o H3C. Se é um carbono só, então é o MET. Então, MET, aqui, ó, MET, porque é um carbono só. AN, porque é ligação simples. O, de hidrocarboneto, metano. E tem um nitro no carbono só, então vai ser um nitro. Nitrometano. Letra B.
numerar a cadeia principal. A cadeia principal é onde está mais próximo aqui do nitro. Então, aqui vai ser aqui, ó, 1, 2, 3, 4. E aqui tem, se é 4 carbonos, vai ser but. But. Só tem ligação simples, então é AN e O, porque é hidrocarboneto, butano. O nitro está no carbono 1. Então, sempre o radical, ele deve ficar, a gente deve numerar a cadeia carbônica, desde que o radical fique na menor numeração possível. Então, vai ser 1 nitro. 1 nitro butano. Então, significa que esse nitro está no carbono 1. 1 nitro butano. Letra C. Aqui temos o benzeno. Esse benzeno, quando tem essa bolinha no meio, significa que eu tenho aqui uma ligação dupla e uma simples. Uma dupla, uma simples e uma dupla e outra simples. Então, eu começo a numerar de onde está o radical. Então, eu vou numerar daqui. Mas tanto faz, ou daqui, ou daqui, ou daqui, sempre vai ser a mesma coisa, porque sempre tem um radical sim, radical não, radical sim, radical não. Então, vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6. O radical está no carbono 1. Tem um radical aqui no carbono 3, aqui tem no carbono 1, no carbono 3 e no carbono 5. Então, é 1,3,5. Então, se é 3 nitro, eu vou colocar tri de 3 nitro e acrescento aqui nitro. Esse aqui é o benzeno, então eu acrescento aqui na frente, benzeno. Benzeno. Esse composto é 1,3,5 trinitrobenzeno. Letra D. A cadeia principal, eu começo de onde o radical está. O radical é esse aqui. Então, se eu começar daqui, ele vai ser 1, 2, 3. Então, eu vou começar aqui do lado direito para a esquerda, que ele vai ser o 2. Ó, 1, 2. Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Então, ele vai estar no carbono 2. Então, carbono 2, eu vou ter o nitro. Aqui tem 4 carbonos. Se é 4 carbonos, but. Só tem ligação simples de carbono para carbono. Então, AN e O, porque é um hidrocarboneto. Esse composto é o 2-nitrobutano. E por último, o composto E, eu tenho aqui 2 radicais. É o metil e o nitro. Se eu começar da direita, 1, 2, aqui vai ser o 3 e o 4. Então, eu devo começar desde que os radicais fiquem na menor numeração possível. Eu começando da esquerda, eu vou ter 1, 2, 3. Eu vou ter 2 e 3. Então, eu vou começar da esquerda para a direita. Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, esse CH3 é chamado metil e o NO2 é o nitro. Seguindo em ordem alfabética, M é primeiro do que N. Então, eu vou usar o M, metil. O metil está no carbono 2. Então, eu vou colocar 2 metil. Tracinho. Agora, o nitro. O nitro está no carbono 3. Então, eu vou colocar 3 nitro. São 5 átomos de carbono. Então, eu vou colocar pente.
só tenho ligação simples, é só um traço de cada carbono para carbono, então, e é um hidrocarboneto, eu acrescento o O. Então, esse composto é o 2-metil, 3-nitropentano. Atividade 5. Monte a fórmula estrutural e a fórmula molecular para os seguintes compostos: propano-nitrila e pentano-nitrila. O propano, prop é de 3 átomos de carbonos. Então, eu vou colocar aqui 1, 2, 3 átomos de carbono. Nitrila significa que tem um nitrogênio ligado nesse último carbono. Então, está aqui um nitrogênio. O nitrogênio, ele completa a sua teoria do octeto fazendo 3 ligações. Então, eu vou colocar 1, 2, 3 ligações para esse carbono. Os demais carbonos são ligações simples. E aí eu completo com hidrogênio. Esse carbono faz 4 ligações, então fez uma, eu completo aqui 3. Coloco aqui 3 hidrogênio para completar a teoria do octeto. Esse carbono fez 2 ligações, eu coloco mais 2 hidrogênio para completar a teoria do octeto. Então, prop, porque tem 3 carbonos, ligação simples, nitrila, por causa aqui do nitrogênio. Isso aqui é a fórmula estrutural. A fórmula molecular é 1, 2, 3 carbono, hidrogênio tem 3, 4, 5, tem 5 hidrogênio, e nitrogênio um só. Aqui é a fórmula molecular. Agora, pentano-nitrila. Pente, então 5 átomos de carbono. 1, 2, 3, 4, 5. E nitrila, um átomo de nitrogênio. O nitrogênio faz 3 ligações, então aqui 1, 2, 3. O nitrogênio está na família 5A da tabela periódica. Então, por isso ele faz essas 3 ligações, porque 3 com 5, 8 completa a teoria do octeto. Isso aqui a gente estuda lá nas ligações químicas. Cada carbono desse faz ligações simples. Agora eu vou completar cada carbono desse com átomos de hidrogênio. Aqui eu coloco 3, aqui 2, aqui 2 e aqui 2. Agora a fórmula molecular. Carbono eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Hidrogênio eu tenho 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E nitrogênio um só. Então, C5H9N é a fórmula molecular do pentano-nitrila. Letra B, nitroetano. O nitroetano, et vem de 2 átomos de carbono. Então, et, aqui 1, 2, et. O nitro é o NO2. Então, esse NO2 está ligado aqui no carbono. Agora eu completo cada carbono com hidrogênio, H3C, aqui H2, pronto. Agora eu vou colocar a fórmula molecular. Então, carbono tem 1, 2, hidrogênio tem 3, 4, 5, nitrogênio 1, oxigênio 2. Essa daqui é a fórmula molecular e essa aqui é a fórmula estrutural do nitroetano. Agora o nitrobenzeno. Benzeno é o anel aromático. Então tá aqui
o benzeno. Esse aqui é o benzeno. O nitro eu vou colocar em qualquer carbono. Eu vou colocar nesse daqui do canto, para ficar mais bonitinho. Mas eu poderia colocar nesse carbono, ou nesse, em qualquer um outro. Porque aqui não está indicando onde que o nitro está no benzeno. E agora, basta eu colocar a fórmula molecular. Carbono tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 carbonos. Hidrogênio tem. Aqui esse carbono fez 3 ligações, falta um hidrogênio para lá. Aqui falta um. Aqui mais um, aqui mais um, aqui mais um. Então 1, 2, 3, 4, 5 hidrogênio. Nitrogênio tem só um. Oxigênio eu tenho 2. C6H5NO2 é a fórmula molecular. Essa daqui é a fórmula estrutural. Se quiser acrescentar aqui o hidrogênio, que está oculto, pode também. Essa daqui é a fórmula estrutural do nitrobenzeno. Para finalizar a semana 2 desse PET, tem aqui o vamos pensar sobre. Além da mineração, em quais outras atividades podem ser utilizados os nitrocompostos e as nitrilas? Vocês poderão pesquisar na internet, nos livros, no material que vocês tiverem e colocar o texto em que pode ser utilizado, além da mineração, o nitrocomposto e a nitrila. Eu coloquei aqui, nesse pequeno espaço, que o nitrocomposto pode ser usado na fabricação dos agrotóxicos, corantes, bactericidas, fungicidas, aditivos, solventes, explosivos, etc. E as nitrilas podem ser usados na fabricação de borracha, corantes, fertilizantes, plásticos, solventes, etc. Mas vocês poderão utilizar outros métodos, outros meios e fazer um texto bem bacana falando em que mais vocês poderão estar utilizando os compostos nitrocompostos e nitrilas. Até mais, fiquem com Deus, foi um prazer estar aqui com vocês. Dê um like aí no vídeo, compartilhe esse vídeo se gostou e não esqueça de fazer o seu comentário.